encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuou dizendo: O reino de Deus é como um homem que espalha semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo. Mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque já chegou o tempo da colheita. E Jesus dizia ainda: Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino de Deus é como uma semente do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e se torna maior do que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos à sua sombra. E Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas, como esta, conforme eles podiam compreender para a multidão. Jesus só falava com parábolas, mas quando Jesus estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino dos céus é algo que não se pode ser limitado. Ou seja, eu não consigo especificar o que é o reino dos céus. Por que a especificação e a limitação estão num ponto interessante juntos? Porque quando eu especifico que algo é aquilo, eu limito aquela coisa a outras possibilidades. Se eu falo assim, aquela pessoa ela é bonita, você está limitando a ela a possibilidade dela ser feia. Se você fala assim, o reino dos céus é grande, você está limitando a possibilidade dele ser imenso. E é exatamente isso que Jesus fala para o evangelho de hoje. Não há comparações necessárias e suficientes para serem feitas no reino dos céus. Sempre vai faltar algo, sempre vai nos faltar algo para dizer e especificar aquilo. Porque nós não temos a ciência certa. Não adianta a gente buscar em livros, não adianta a gente buscar em qualquer outro lugar do universo. Não existe ciência para dizer e especificar o que é o reino dos céus, uma vez que a gente não teve contato com ele ainda. O reino dos céus é como uma pessoa que semeou um campo. Passa dia, passa noite, a semente vai crescendo e vai brotando e ela não sabe como que brota, como que cresce essa semente. A missão de Jesus é portadora do reino de Deus e da transformação que ele provoca. Uma vez iniciada, a ação de Jesus cresce e produz fruto de maneira imprevisível e irresistível. Vejam que interessante que a Bíblia quer dizer. Uma vez que Jesus está no nosso meio, ele produz uma reação imprevisível e irresistível. É por isso que eu tento tantas vezes insistir e dizer: não há possibilidade de nós sairmos de um encontro físico com Jesus sem haver uma transformação. Exemplos na Bíblia não faltam. Paulo, que mudou o seu nome depois de ter um contato com Jesus. Simão, que mudou o seu nome para Pedro depois de ter um contrato com Jesus. Após o encontro, vidas são transformadas. Depois que eu tenho este contato físico com Jesus e fiel com Jesus,
Quando eu digo contato físico, eu estou falando de ouvir a palavra e comungar dele, para que aquele corpo se transforme em alimento espiritual e físico para a minha vida. Quando eu recebo este Jesus na minha vida, eu não posso sair daquela Santa Missa, eu não posso sair daquela Santa Celebração da mesma maneira da qual eu entrei. É até um desrespeito com Jesus nós fazermos isso. Porque isso significa que eu, infelizmente, não observei aquilo que Jesus quis me dizer. E tantas vezes Jesus está falando isso essa semana, hein? A gente escuta, vem por um ouvido e sai pelo outro. Não! Tem que guardar no nosso coração. Nós precisamos meditar aquilo. Levar para casa, sentar, ficar em silêncio, escutar aquilo que o padre falou. Muitas das vezes aquilo que o padre fala é um puxão de orelha que Deus dá em nós, que Deus dá na nossa vida. Muitas vezes aquilo que o celebrante fala é um tapa na cara que Deus dá na nossa maneira de corrigir uma ação. Não para nos machucar, mas para nos fazer crescer e chegar perto de Jesus. Crescer e chegar um dia na glória eterna. Diante das estruturas e ações deste mundo, a atividade de Jesus e aqueles que seguem parece importante e mesmo ridícula, mas ela crescerá até atingir o mundo inteiro. Relembramos a passagem que está dizendo esse texto. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a de menor das sementes. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior do que todas as plantas. Dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Por que Jesus fala desse crescimento? É para mostrar para a gente que muitas das vezes nós somos capazes de fazer aquele serviço. A gente não faz por um pequeno detalhe na nossa vida. Preguiça. Por um porém pequeno detalhe na nossa vida. Medo. Por um pequeno detalhe na nossa vida que impede vergonha. E todas essas coisas que são colocadas no nosso coração, é tudo isso o encardido que coloca. É a bagagem da falta de vocação que o encardido coloca na nossa vida. Você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Nossa, você não consegue seguir. Aquela pastoral ali, ixi, você não vai conseguir fazer não. Você, ministro, não, deixa quieto, melhor nem ser. Você cantando, você tocando violão, não, deixa quieto. Você toca tão mal, é melhor você não tocar. É mais bonito. Isso é o encardido que fala para nós. Mas se a gente segue, só que eu tenho que seguir com a psicologia de que eu devo melhorar. Tem gente que segue e não dá ouvido para os conselhos dos outros. E aí a gente vive da mesma forma como a gente começou. A gente vive do mesmo jeito que a gente iniciou lá atrás. O mundo se atualiza. Cristo se atualiza. A palavra se atualiza a cada dia. Não é por isso que eu devo ficar parado lá atrás. Eu devo me atualizar também. Eu devo escutar os conselhos dos outros. Muitas das vezes, a palavra que a pessoa diz, olha, você precisa mudar nisso. Não é porque eu estou 10 anos servindo que eu vou ignorar aquela palavra. Eu preciso acolher aquilo no meu coração e pensar: será que eu devo mudar aquilo na minha vida? Ou será que é só alguma coisa que o mundo diz? Nós muitas das vezes a gente sobe no salto.
A gente acha que por a gente estar numa pastoral muito grande, por a gente estar num serviço muito grande, a gente não precisa da opinião dos outros na nossa vida. A gente não precisa daquilo que o outro vai falar na nossa vida. É importante ouvir os conselhos, porque eles vão ajudar. Se eu ignoro o que o outro diz, como que eu vou poder aceitar aquilo que Deus tem a dizer para mim? Se eu não estou conseguindo ouvir nem o meu próprio irmão. E é o crescimento que faz com que Jesus diga a verdade para nós, que faz com que Jesus se abra para o nosso coração. E aí é o que eu falei ontem. Nós vamos ter segredos individuais com Jesus. Coisas que só nós sabemos sobre Jesus, coisas que só Jesus só fala pra gente, para mais ninguém. Um segredo nosso entre Jesus e nós. Só que eu devo crescer espiritualmente. Eu devo crescer fisicamente, eu devo crescer espiritualmente, para um dia poder chegar pertinho de Jesus. Estar perto dele e ouvir a sua palavra, comungar do teu corpo e do teu sangue a cada dia, me faz crescer para chegar pertinho dele, lá em cima. E lá, ele vai fazer como os discípulos no final do evangelho. Ele falava tudo em parábolas para a multidão, mas para os discípulos, para aqueles que ouviam a palavra, para aqueles que estavam sempre juntos com Jesus, para aqueles que subiram lá no alto do monte para poder orar junto com Jesus. Para eles, Jesus explicava tudo. Você quer que Jesus explica tudo na sua vida também? Comece a ir na missa. Comece a escutar a palavra dele. Começa a ouvir ele. Fecha os seus olhos e em silêncio diz: Eu quero me abrir a você, Jesus. O que o Senhor tem a me dizer? Desculpa se tantas vezes eu ignorei aquilo que o Senhor tem a me falar. Eu sou muito arrogante. Preciso mudar isso na minha vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que neste dia de hoje, nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria de Deus.